Bom dia a todos e a todas. É com grande prazer que os recebemos ah, neste evento, nesse importante evento, em que se tematiza o processo educacional de forma ampla e com trabalhos tematizando ou problematizando situações pontuais, as quais elas são importantes e dizem muito da situação que estamos vivenciando e que se trata também de um processo histórico, com um momento bastante crítico. Eu sou o professor Idemar Visoli e atuo como professor nos programas de mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal do Tocantins. E o evento do nono InforSup e do quarto Interfor, ele se constitui num evento importante, sobretudo para o programa de doutorado em rede em educação, o Educanorte, como uma possibilidade, uma perspectiva de integração, fortalecimento e consolidação do doutorado, aliás, do primeiro doutorado em educação em rede e na Amazônia Legal Brasileira, mais especificamente na região norte. Então, nós temos esta foi uma conquista das instituições que se articularam na perspectiva de constituir, então, um grupo a fim de consolidar o programa. Graças a esse programa, nós temos a realização, então, deste evento. O eixo desta sessão é sobre formação docente. Nós temos 6 trabalhos inscritos. Esses trabalhos, um trabalho trata da perspectiva da formação do centro no mestrado profissional, formação do campo do mestrado profissional, que é de Ticiane, Juliana e Marinalva. Um segundo trabalho, formação continuada de professores, de autoria de Lúcia e Maria da Glória. Um terceiro, a formação do pensamento estatístico, de Lia e Antônia. Um quarto, entraves na formação docente na educação básica, tematizando o Profimate, da Ticiane e Mariana. Melhor, Maiara. Um quinto trabalho, registro reflexivo do professor alfabetizador, de Viviane e Kátia. E um sexto, Centro de Vivências Lúdicas, de Deise e Kátia. Eu percebi na leitura dos trabalhos que tem trabalhos que estão mais próximos e talvez a gente poderia não necessariamente seguir esta ordem, mas aí é uma questão muito mais de vocês, até porque nem todos estão presentes. Pelo menos não aparece para mim. De todo modo, qual é a orientação? Nós temos um tempinho para apresentação, que varia de 10 a 15 minutos, e eu estou propondo que sejam 10 minutos, a fim de que a gente tenha um tempinho após as apresentações para algum tipo de pergunta, de questionamento em relação aos trabalhos e de uns para com os outros. E outras discussões relativas à formação docente que o grupo julgar importante ou necessário
tratar, discutir, refletir. Pode ser deste modo? Por favor, por Professor, favor, falem. professor, então, Oi. pode ser. Eu só queria ponderar, porque eu vi que o meu trabalho ficou no sexto lugar aí de apresentação, que eu tenho uma outra apresentação às 10 horas. E aí eu fico preocupada de ser a última e ter algum problema. Eu penso que não, que olha só. Não, né? Não, não, porque veja bem, se a gente se manter no tempo estipulado para cada trabalho, que são 10 minutos, Uhum. agora a gente pode iniciar 8h20, por exemplo, estamos em 8h17. Isso daria, em tese, 1 hora de apresentação. Isso daria 9h20. Então, teria o tempo suficiente. E aí, depois, conversas. Eu estou imaginando que por É... volta de 9h05, 9h40, 9h50, a gente pode concluir o trabalho aqui pelo Ah, então tá quantitativo bom. pelo quantitativo de trabalhos a serem apresentados. Tá ok, então, professor. Ok? Obrigada. Bom, e aí tem um outro detalhe. Nós vamos iniciar agora, e se alguma equipe, ou melhor, alguns autores não estiverem presentes nesse momento, a gente vai passando para o final. E aí a gente vai seguindo. Ok? Outro detalhe: se vocês necessitarem de que alguém projete slide ou os auxilie, por favor, vocês já podem. O Enéas, que está no chat, ele nos orienta e nos auxilia nesse sentido. Ok? Bom, então vamos lá. Perspectivas da formação docente no campo do mestrado profissional, que é Ticiane, Juliana e Marinalva. Vocês estão prontas para apresentar? Eu acho que não tem ninguém aqui. Eu vi que a Marinalva parece que entrou, mas caiu. Também tive essa impressão. Acho que ela caiu. Bom, então vamos para o segundo. Quando elas entrarem, a gente as orienta. O segundo é formação continuada de professores. Aqui é Lúcia Maria da Glória. A Marinalva entrou. A Marinalva entrou. A Marinalva entrou, então. Fica com ela. Marinalva, bom dia. Eu não sei se você nos ouviu. Liga seu microfone, por favor. Liga seu microfone, por favor. Desculpe, bom dia a todas as pessoas. E primeiro a apresentação e depois o debate. Isso. Bom, olha só. Os autores têm Ticiane, Marinalva e Juliana. Isso. As meninas, eu não vi Ticiane e nem Juliana ainda. Provavelmente as meninas estão entrando. Tá, então, Pode ser por dificuldade de conexão. então nós vamos fazer o seguinte: ó, a gente passa para a segunda apresentação e aí depois a gente reorganiza. E aí deixa eu já adiantar e fazer uma pergunta. Os entraves da formação do Centro de Educação Básica ligado ao Profimate é também de vocês? Tem um Porque trabalho que é... de Ticiane e Maiara. Não. É Ticiane e Maiara. O nosso é o último. Ciane, Marinalva e Juliana. Juliana. Tá, ok. Então nós vamos para o segundo e depois a gente retoma. Tá bom. Ok? Tá bom. Então vamos lá. Formação continuada. Lúcia e Maria da Glória, vocês podem começar? Seu Liga seu áudio. microfone, Lúcia. Desculpa. Bom dia. Posso começar, professor? A professora Glória, por motivo de força maior, não pode estar presente. Ok. Satisfação, saudações iniciais, tá? Feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma deferência ter tido o meu trabalho aceito para compor este momento, né, este quadro. Então,
Eu vou compartilhar aqui os meus slides, certo? Isso, lembrando que você tem 10 minutos e aí no final a gente faz as discussões. Tudo bem. No final das apresentações, né? Certo. Estão visualizando? Ainda está começando a chegar para a gente. Você pode colocar a tela cheia. Ah, tá, um momento. Ok? Ok, vê se você consegue dar mais zoom para ampliar um pouco. Eu acho que aqui é o máximo. Tá legal. Então, pronto. Então, vai desse jeito. Então, formação continuada de professores em escola de tempo integral, possibilidades, é o título do nosso trabalho. Ele corresponde a um recorte de pesquisa realizada no programa de doutoramento da Universidade em Educação da Universidade Federal do Piauí. Tive como orientadora a professora Maria da Glória Soares Barbosa Lima. Eu sou a professora Lúcia, da Universidade Estadual do Piauí, UESP, e a professora Glória, como já colocado, ela faz parte da Universidade Federal do Piauí. Ele tem como objetivo, o meu trabalho, primordial, discutir a representatividade da formação continuada de professores em escola de tempo integral, não entendendo que a formação continuada ela não seja importante em qualquer campo, especialmente na profissional, no campo da profissão docente, mas a gente tem esse olhar mais específico na escola de formação de tempo integral, dadas as suas especificidades. Ele se justifica, né, porque essa discussão ela é pela compreensão de que a formação continuada de professor deve ser à luz de um pensamento reflexivo crítico, de modo a preparar o docente para enfrentar os desafios impostos pelo contexto social no qual a situação de ensino está inserida. Então, diante desse entendimento e da importância que o tema constitui, concentramos interesse em trazer esta temática à discussão na busca de contribuir com a intensificação dessa questão em prol da formação docente. Ora, nós entendemos, tá, ser de grande importância essa formação continuada, de discutir em eventos, né, porque, e primeiro fazendo logo aí um contraponto entre essa formação, eu trago sempre formação continuada, mas ela tem que ser contínua, né, fazendo essa diferença continuada, aqueles cursos que nós fazemos e que são necessários, são importantes, curso de especialização, mestrado, doutorado, faz parte da vida de qualquer profissional, né, que esteja dentro da academia, logicamente, mas que, e a formação contínua é aquela que não para, tá, que você tem que buscar também esses cursos, tá, de formação continuada, mas tem que ser contínuo, mediante eventos como esses, leituras e outras discussões. A escola de tempo integral apresenta uma proposta que amplia o tempo de permanência diária de crianças e jovens na escola, com vistas a propiciar um ensino que os prepare para atuar de forma autônoma na sociedade. Então, nesse sentido, a escola de tempo integral se apresenta como uma alternativa para reforçar, com a ampliação do tempo e de ações práticas de ensino-aprendizagem, o rendimento escolar dos alunos, de modo que os reflexos desse modelo de educação se revelem nos níveis social, físico, emocional e cognitivo. Aí a gente faz uma reflexão mediante essa compreensão. Será se as nossas escolas de tempo integral estão realmente cumprindo a sua função primordial, que é preparar esses alunos nesses níveis?
Para isso, entendemos que é importante que este professor tenha uma formação devida, né? Que ele tenha o preparo e, além disso, que ele também tenha as condições para realizar este trabalho que venha realmente atender a elevar esses níveis social, físico, emocional e cognitivo. Então, a concepção subjacente é que, por ficar exposto por mais tempo às práticas escolares, a tendência é que o educando alcance melhores resultados em termos de aprendizagem curriculares e de convivência grupal. Essa é a compreensão, mas nós sabemos que, se o professor não tiver o preparo, se o aluno não for acolhido na escola devidamente, se ele não tiver as condições, acontece exatamente o contrário. Então, os alunos, já é fruto de pesquisa que eles caem muito no rendimento, no seu rendimento cognitivo e dos demais níveis que compõem aí o ser. Nós somos um ser integral, emocional, o físico, ele se desenvolve, para se desenvolver o cognitivo integralmente. Não podemos desenvolver somente um aspecto e o outro ficar. Não existe isso, e o outro ficar aquém. Então, esse trabalho, que é apenas um embriãozinho da minha tese, não vou falar aqui da intervenção que fiz na escola pesquisada, vou me limitar somente a este trabalho, ao artigo, tá? Ele se desenvolve mediante 2 tópicos, que é a formação continuada de professores e o segundo tópico, a formação continuada de professores em escola de tempo integral. Então, nós não encontramos, tá, muita diferença entre esses 2 tipos de formação. Nós entendemos e defendemos a importância e necessidade de existir essa formação continuada e contínua, tanto para professores de escola regular, normal, quanto de escola nessa outra modalidade de escola de tempo integral. Então, atualmente, as discussões acerca da formação continuada apontam para uma nova realidade, requisitando uma formação continuada reconceituada. O Rosenberg chama de formação continuada reconceituada, com base em paradigmas que versam acerca da formação crítica a partir das vivências dos professores. Aí ele coloca: a construção de um novo paradigma em educação demanda uma formação reflexiva contínua de professor, a ser desenvolvida individual e coletivamente, incidindo diretamente não só na melhoria da qualidade do ensino, mas também na melhoria da pessoal e profissional dos professores nela engajados. Então, o entendimento de Rosenberg, ele é corroborado por muitos outros teóricos, que essa formação continuada, ela tem que assumir um caráter crítico, reflexivo crítico. Não somente reflexivo, porque refletir todos refletem, mas que ele dê um passo adiante, que seja uma reflexão crítica, que seja uma formação compartilhada entre os pares, saindo do âmbito individual, que cada um busca sua formação e fica por aí, mas que ela seja coletiva, que ela seja grupal, porque é ali onde nasce a verdadeira formação, dentro das inquietações do grupo, da escola na qual ele faz parte. Eu acredito que não tem nada pior na vida de um professor, dentro no sentido de sua do ser profissional, do que as inquietações, as angústias sentidas e não ter com quem compartilhar, ele ficar sozinho. Então, a proposta é que dessa formação reconceituada é que seja feito de forma coletiva dentro do ambiente escolar. A Beres corrobora também, dizendo que os paradigmas de formação de professores precisam ultrapassar a fragmentação, alinhando suas propostas com as necessidades dos docentes das instituições, dando-lhes oportunidades para tecer reflexões acerca de suas dúvidas, de suas dificuldades, e proporcionando-lhes também a partilha de suas experiências exitosas, e por que não?
somente as dificuldades, não, vamos compartilhar nossas experiências que deram certo, porque serve de estímulo para os demais, não ficando somente para si. Esse sim corresponde ao verdadeiro desenvolvimento profissional docente, esse compartilhamento, quando todos do grupo se beneficiam, quando todos se desenvolvem. Então, a proposta da Beres, ela vem, ela confirma o entendimento do Rosenberg, do Nova e de tanto do Imbernon e de tantos outros, tá, que discutem essa temática. Aí, passando para o nosso segundo tópico, que é a formação... Acelera aí, acelera, por favor, por conta do tempo. No contexto da escola de tempo integral, a formação continuada do professor precisa ser considerada agenda de primeira ordem, por aqueles motivos que eu já falei, tá? Por esse professor passar o dia todo dentro da escola, juntamente com seus alunos, é que o entendimento é que precisa, sim, desse olhar mais apurado com relação a esse profissional. Porque, ao contrário de ajudar, pode até prejudicar o aluno por ele não ter outro momento para buscar a formação, tá? Então, somente dentro do ambiente, contexto de escola de tempo integral. Então, o professor, ele tem que ter uma formação para lidar com essa situação. Então, aí MOL destaca esse desafio do professor de escola de tempo integral, tá? Porque ele tem essa jornada ampliada. Então, a Kramer também, ela vem corroborando, referindo-se a essa formação continuada ou em serviço, que ela chama, tá? De modo geral, diz que a formação do professor que está em exercício docente deve ser feita na escola, então é outro profissional que entende que deve ser dentro da escola, as instâncias responsáveis por aquela escola regional de educação, coordenação da escola, a quem aquela escola estiver agregada, deve levar, sim, essa formação, não é um profissional da escola, um professor, mas ele tem que ter um orientador, um coordenador para puxar essa formação, mas que essa formação deve ser feita dentro da escola e atendendo às demandas daquele grupo. Lúcia, por favor, sim, cuida com o tempo que já está extrapolou. Tudo bem. Aí Branco também corrobora nesse mesmo sentido, tá? Que esses conhecimentos devem ser construídos dentro da coletividade, para que os saberes sejam produzidos e construídos, tá? No ambiente do grupo. Então, já considerações finais, então, discutir acerca da formação continuada de professores de escola de tempo integral é algo que nos remete a pensar sobre o perfil profissional docente, que uma escola como essa, com essa proposta de ensino, necessita, considerando as demandas advindas da sociedade. Assim, o estudo confirma a importância de uma formação continuada que trate dos problemas enfrentados pela própria escola, de modo que faça sentido para os professores e, consequentemente, tornar o ensino mais produtivo e real para todo o alunado. Então, ressaltamos que não tivemos a pretensão de esgotar a temática em discussão, considerando seu grau de abrangência, porém, tivemos o intuito de contribuir com o alargamento da questão em termos de produção de dados, bem como fortalecer o debate nesse âmbito. Ainda pretendemos que o estudo que serviu de base à feitura deste trabalho possa favorecer uma partilha de ideias entre a comunidade educativa. E aí, minhas referências, a Berens, Branco, Moll, Kramer, o que eu trago aqui nesse momento, e agradeço aqui a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado você, Lúcia. Parabéns pelo trabalho. Dando continuidade, então, Lia e Antônia, vocês estão prontas? A formação do pensamento estatístico. Bom dia, estamos sim. Então, vocês fiquem à vontade, então. Deixa eu apresentar aqui. Eu vou apresentar a tela inteira. Tá, legal. Gente, que alegria encontrar vocês. Eu espero que estejam todos em paz, com saúde, sem o estresse comum. Bom dia mais uma vez. Esse trabalho é um pedacinho
do que nós defendemos, né, no doutoramento. A professora Antônia Dalva, ela não pôde estar aqui, ela é minha orientadora, eu sou ali a Raquel Oliveira dos Santos, e nós trabalhamos com a formação do professor de matemática, né, no ensino médio, usando as oficinas do Projeto Estatística para Todos. Então, a proposta aqui, né, para apresentar para vocês, foi identificar as categorias de formação do pensamento estatístico nas oficinas do Projeto Estatística para Todos. Bom, então, vamos nos encontrar, vamos introduzir o conteúdo falando sobre o quê? Transformações sociais, né? Os conteúdos de estatística, eles entraram aqui no Brasil, na educação básica, no fim da década de 90. Por quê? Por causa das transformações sociais. Então, a gente tem uma demanda muito grande, crescente. Eita, eu não iniciei o tempo, desculpem, é só para ficar aqui puxando a minha orelha. Então, a gente, de repente, tem um conteúdo sendo inserido exatamente por uma necessidade da sociedade. Esse conteúdo foi inserido na educação básica e o professor não recebeu formação. Ele nem estudou esse conteúdo na sua formação na educação básica. Alguns cursos de pedagogia ou alguns cursos de licenciatura em matemática têm, outros não têm, a disciplina de estatística. E então, talvez o professor esteja sendo obrigado a ensinar algo que ele não teve a oportunidade de estudar. E a Associação Brasileira de Estatística, ela identificou que o crescimento da estatística não foi acompanhado, né, pelos professores e pelos alunos lá na educação básica, e ela resolveu escrever um projeto, isso em 2006, um projeto chamado Estatística para Todos, que é coordenado pela professora Lisbeth Cordani. E esse projeto visa apresentar metodologias de ensino intuitivas, usando experimentos. Por que intuitivas? Porque no ensino superior a abordagem é diferente. Na educação básica, a gente tem que ajudar o aluno, né, ser mediador desse conhecimento para que o aluno perceba os conteúdos de forma intuitiva, principalmente utilizando experimentos. E esses dois pesquisadores, um pouquinho antes, né, a BA escreveu esse projeto em 2006, um pouquinho antes, o Wild e Fankut, desculpem se a pronúncia não estiver correta, eles desenvolveram um trabalho muito interessante a respeito da formação do pensamento estatístico, né, com o interesse de desenvolver uma estrutura para os modelos de pensamento abrangidos na resolução de problemas, nas estratégias utilizadas nessa resolução e na integração dos elementos estatísticos ali presentes. Eles publicaram o resultado desse estudo a respeito do pensamento estatístico. O que é o pensamento estatístico? É uma forma de pensar a pesquisa como um todo, né? Por que eu tenho que pesquisar, como a pesquisa deve ser desenvolvida, enfim. Então, o pensamento estatístico, ele tem essas 4 dimensões, nós não vamos falar sobre todas elas, né? O ciclo investigativo, o tipo de pensamento, o ciclo interrogativo e os dispositivos. Nós vamos focar especificamente nos tipos de pensamento, o geral e específico. O geral se refere ao planejamento do ciclo investigativo, e o específico se refere às categorias de formação do pensamento estatístico. Esse aqui é o foco desse trabalho, tá bom? Então, nós vamos falar primeiro sobre as categorias de formação do pensamento estatístico, depois sobre as oficinas, para, no fim, unir os dois. Então, qual é o objetivo da pesquisa? Conseguir identificar as categorias de formação do pensamento estatístico, apresentadas por Wild e Fankut, nas oficinas do Projeto Estatística para Todos, da Lisbeth Cordani. Então, quais são as categorias? Eu vou falar de forma bem sucinta. A primeira categoria, né, os autores pedem para que a gente reconheça, ou para que a gente leve o aluno a reconhecer que as nossas percepções pessoais não são suficientes para que a gente tome decisões a respeito de qualquer coisa, né? Você precisa ter dados, você precisa ter informações, coletar dados, tratar esses dados. Então, a primeira categoria é reconhecer que a minha percepção pessoal não é suficiente para fazer afirmações a respeito de qualquer pesquisa, tá? De qualquer dúvida que eu tenha. Aí, perdão, deixa eu voltar aqui. A gente fez uma analogia com o ciclo de vida de uma árvore. Então, essa primeira categoria faz referência a reconhecer que a semente é o início, né, da vida de uma árvore. A transnumeração, a própria coleta de dados em si já é uma transnumeração. Então, você transforma, você mensura aquele dado para poder trabalhar depois o entendimento do problema. E aí nós fizemos uma analogia com o cuidado, esse cuidado da planta, ele ocorre em todo o processo, em todo o tempo de vida da planta, assim como a transnumeração também. Em todo o processo, né, de pesquisa, a gente trabalha a transnumeração, então é por isso que ela ficou, a analogia ficou com esse cuidado da plantinha.
Variação, a terceira categoria de formação do pensamento estatístico, ela faz referência a um fato que, às vezes, as pessoas esquecem. A gente toma decisão baseada em incerteza. De onde é que vem essa incerteza? Da variação. Então, eu não estou trabalhando com dados determinísticos, né? São dados não determinísticos, são informações aleatórias que a gente coleta de forma aleatória. Então, naturalmente, há uma variação. E o professor precisa levar o aluno a enxergar essa variação em algo concreto, né? Em um experimento, em uma vivência que ele teve. E aí fica fácil do aluno conseguir entender por que a gente tem aquele bendito daquele erro amostral quando a gente faz uma pesquisa eleitoral, por exemplo. A quarta categoria, a árvore já está ficando, né, fortinha, conjunto distinto de modelo. Então, se você pegar um gráfico, uma tabela, isso ajuda muito a enxergar o problema de uma outra forma, né, a perceber o banco de dados. E, por último, a árvore já está grandona, já está cheia de frutos. A quinta categoria é o conhecimento do contexto, o conhecimento estatístico e a síntese entre eles. Então, eu preciso trabalhar todas essas 5 categorias para que eu possibilite que alguém desenvolva a formação do pensamento estatístico. E aí vem as oficinas. O que as oficinas falam para a gente? As oficinas do Projeto Estatística para Todos, ela está disponível nesse link, lá no IME, da USP, e ela fala sobre essas formas intuitivas, né? Ela tem várias atividades, nós pegamos as 3 oficinas. A primeira oficina fala sobre probabilidade, eu fiz assim, no trabalho a gente primeiro apresenta as oficinas e depois a gente tem os resultados. Mas na apresentação, como são só 10 minutos, eu acabei fazendo as 2 coisas juntas, tá? Eu vou apresentar a oficina e já vou identificando as categorias de formação do pensamento estatístico ao mesmo tempo, tá? Para ganhar tempo. Então, a oficina de probabilidade. O que tem normalmente nos livros didáticos de probabilidade? Só a probabilidade clássica, que é pouco utilizado na prática. E a probabilidade frequentista, além de ser mais utilizada na prática, ajuda mais o pesquisador, ela é intuitiva, é fácil de trabalhar com os alunos. Como? O autor propõe que a gente lance, pegue uma moedinha e fique olhando para a moeda. Bom, decida para mim, alunos, essa moeda, ela é honesta ou não? E aí vem várias respostas, a gente sempre tem que começar com a indagação, e o aluno, várias respostas, e um deles acaba dizendo que a gente vai lançar, a gente tem que lançar a moeda. Pronto, a gente já trabalhou a primeira categoria de formação do pensamento estatístico, que é reconhecer a necessidade de ter dados. Não adianta só olhar a moeda para dizer se ela é honesta ou não, eu preciso testar, experimentar a moeda. 3 minutos. Estou com 7 minutos aqui do lado. A pesquisadora pede para a gente preencher essa planilha, onde os lançamentos são feitos, o número de caras é verificado, a frequência relativa também é verificada, e a gente preenche essas informações em um gráfico. Então, a gente trabalha também a segunda categoria, que é a transnumeração. Então, só a própria coleta de dados em si já é a transnumeração. A variação fica fácil de enxergar no gráfico, eu já mostrei ele para vocês. Conjunto distinto de modelos, como a gente já teve uma tabela e gráfico, então fica fácil do aluno identificar melhor o que está acontecendo com a frequência relativa. E, por fim, ele consegue trabalhar o conhecimento do contexto estatístico e a síntese entre eles. O gráfico que a autora traz é esse, eu coloquei, esse está no trabalho, um que não está no trabalho que eu coloquei, agora para ficar mais fácil de ilustrar. Olha como a frequência relativa é briguenta no começo, mas depois o acúmulo de repetições faz ela se aquietar em torno da chance real de ocorrência, que é em torno de 50% se a moeda não for viciada, tá? E a última oficina, a oficina de estimação, vai dar tempo. A Lisbeth Cordani pede para a gente perguntar para o aluno, e aí, como é que a gente pode estimar a quantidade de peixes que existe dentro de um lago? Por exemplo, aqui em Teresina é perto de José de Freitas, que tem uma barragem do Bezerro, então a gente pode, inclusive, usar algo mais próximo. E aí o aluno começa com várias formas de tentar estimar, como a gente faz em shows, né, que você conta a quantidade de pessoas, que nesse caso não dá certo porque você não enxerga os peixes dentro do lago para poder contar. Então, a gente chega no reconhecimento da necessidade de ter dados porque o aluno percebe que ele não tem informação alguma sobre a população. E aí é necessário que haja uma informação a respeito da população. E aí ela apresenta essa tabelinha, em que ela primeiro mostra para os alunos, né, uma quantidade de peixes, pede o peixe, nesse caso, são brinquedinhos, aqueles bloquinhos de montar, e o lago ela pode simular como sendo uma caixa de papelão,
que vai ficar escondida, né? A gente primeiro mostra a quantidade total de peixe para o aluno ter uma estimativa visual, mas só para verificar quem mais se aproximou no fim. Nessa parte não faz muita diferença, não. Então, cada aluno faz o primeiro processo de captura, né? É o processo que a gente chama de captura e recaptura. Então, no processo de captura, ele marca o peixe com o pincel permanente, e aí a gente pode ter a quantidade de alunos, né, marcados, né? É o total, o tamanho de alunos. Então, 30 alunos. Então, a gente já sabe que na população eu tenho 30 marcados, depois eles devolvem, a gente mistura os peixinhos, faz uma nova captura, e nessa nova captura você tem peixes marcados e não marcados. E aí a gente usa razão e proporção para poder estimar o tamanho total da população. A gente consegue trabalhar a transnumeração, a variação também, porque amostras de tamanhos diferentes vão gerar estimativas diferentes também. Como foram usados vários conjuntos, vários modelos, então a gente também teve conjuntos distintos de modelos, e por fim a gente faz a inferência a respeito da quantidade total de peixinhos no lago. Concluindo, a última oficina, a gente tem para medir o tamanho do palmo da mão, que foi a única oficina que a gente não conseguiu identificar uma categoria. Eu vou passar para a gente ganhar tempo, tá? Qual foi o que a gente não conseguiu identificar? O reconhecimento da necessidade de ter dados não foi trabalhado. Mas é fácil, porque você pode pedir para o aluno imaginar, bom, você é gerente de produção de uma loja, de uma fábrica de luvas. Como você poderia avisar o recorte, né, para os seus amigos de sala de aula? E aí, como a gente poderia fazer luvas, né, para os seus amigos de sala de aula? Como você resumiria essas informações? E aí ele diz, a gente teria que medir o tamanho do palmo da mão. Pronto, então a gente já teria a contemplação do reconhecimento que não foi feito na oficina, é a única oficina que não teve uma categoria trabalhada. Então, a nossa conclusão é que a gente percebeu que a oficina de probabilidade frequentista de estimação, todas as categorias foram desenvolvidas. Só na terceira oficina, a de análise descritiva, ela não trabalhou uma das 5 categorias, já estou encerrando 20 segundos, e a proposta é essa que nós falamos, né? Tem como o professor desenvolver. Então, a conclusão final, as oficinas permitem que o professor trabalhe, sim, a formação do pensamento estatístico com seus alunos, desde que, naturalmente, o professor tenha formação nesse sentido, desde que o professor saiba o que é o pensamento estatístico, quais são as categorias de formação do pensamento estatístico, e tenha trabalhado essas atividades intuitivas, tá bom? Essas são as referências que nós utilizamos, e muito obrigada. Estourei um pouquinho o tempo, alguns segundos. Ok, Lia, obrigado, parabéns pelo trabalho. Depois nós deveremos continuar nossas conversas, né? Ok, obrigada. Bom, pela ordem, nós temos entraves na formação docente da educação básica, com Ticiane e Maiara. Eu vi que Ticiane entrou, foi isso? Foi. Olá, bom dia. Maiara, sou eu que vou apresentar. Tá legal. Fique à vontade, por favor. Certo, só um minutinho. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim. Então, o nosso artigo se intitula Entraves na formação continuada do professor da educação básica, que opta pelo mestrado profissional em matemática, né, como autoras Ticiane Ramos de Carvalho Lopes e eu, Maiara de Miranda Santos. O nosso artigo, ele apresenta resultados de uma investigação que analisou os entraves na formação continuada de professores de matemática, da educação básica em atuação, prioritariamente nas escolas públicas da macro-região do Recôncavo Baiano, que buscaram, através do mestrado profissional em matemática em rede nacional, o ProfMat, no polo de uma universidade estadual baiana, eles buscaram aprimoramento profissional para o exercício docente. Então, segundo Marcelo Vailan, em 2017, a formação continuada ela pode ser compreendida como parte do desenvolvimento profissional, seria um contínuo da formação inicial. Na área da educação matemática, autores como Santana Grillo e Barbosa, em 2020, destacam que a formação
ela não é um processo temporal que acaba quando a licenciatura ela é concluída. Na verdade, essa formação, ela resulta do diálogo entre a formação inicial e continuada, tendo sempre como foco a docência. Então, esses autores, eles ressaltam que essa concepção em que esse diálogo entre formação inicial e continuada, essa concepção, ela rompe com aquela ideia de que a formação continuada é algo que é compensatório, né? Algo que a gente aprende o que não conseguiu aprender lá na inicial. Ela rompe com aquela ideia de que a continuada, ela vem para preencher uma lacuna deixada pela inicial. Então, tomando como referência essa compreensão sobre formação continuada, no nosso artigo, a gente volta a nossa atenção para o ProfMat, né? Que o ProfMat ele foi criado para atender professores de matemática em exercício na educação básica, especialmente aqueles das escolas públicas, que busquem o aprimoramento em sua formação profissional. Ele é um curso semipresencial, com oferta nacional, coordenada pela Sociedade Brasileira de Matemática e integrado por instituições de ensino superior, que são associadas a uma rede nacional no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. Então, o ProfMat, ele nasceu para atender professores de matemática em exercício lá na educação básica, né, aqueles das escolas públicas, que estão buscando esse aprimoramento. Então, esse programa ele também visa atender as metas 14, 17 e 18 do PNE. Essas metas, do nosso Plano Nacional de Educação, elas buscam, na verdade, elas tratam, né, de elevar o número de matrículas da pós-graduação stricto sensu e também tratam da valorização do professor. Uma dessas metas, ela diz que o objetivo é formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica, até 2024. Mas, até 2017, o que a gente percebe é que o ProfMat, ele tem o maior índice de número de desligados do programa, como a gente pode ver aqui nessa tabela 1. Nessa tabela, ela apresenta, a gente pode perceber que no Profísica a gente tem um número de 35 desligados, o Profiletras apresenta 7 desligados, e isso a gente está falando de uma estatística do ano de 2017, e o ProfMat ele está em primeiro lugar com 593 desligados. Então, a partir, né, da implantação desse programa, diversas pesquisas têm sido realizadas, né, buscando entender como que ele se dá, como que se operacionaliza esse programa nessa rede. Então, uma pesquisa de Cadalto, Pavanelli e Fiorentini, em 2016, que analisou o projeto acadêmico do ProfMat, eles concluíram que as fases do currículo do ProfMat, eles não se vinculam diretamente à prática do professor de matemática lá da educação básica. Outra pesquisa de Santana Grillo e Barbosa também apontou que o ProfMat lida com tensões que os professores da educação básica movem para as salas de aula do programa, e a partir dessas tensões eles apontaram a necessidade de reorganização pedagógica do programa para dar conta dessas demandas da matemática lá da educação básica. Então, esses estudos, eles não buscaram, eles não enfatizaram os entraves dessa formação a partir dos alunos que evadiram. Então, isso fez com que a gente buscasse, né, formulações, a pesquisa para entender, para investigar melhor esses entraves, e a nossa pesquisa, ela visa responder essa questão. Quais os entraves na formação continuada de professores de educação básica que buscam o ProfMat para aprimorar a sua prática cotidiana? Então, nosso objetivo é analisar os preditores, né, as causas que impactam na formação em nível stricto sensu, na visão dos estudantes do ProfMat, de uma universidade estadual baiana, e especificamente descobrir os entraves que fazem com que haja evasão discente nesse programa. Então, para atingir o objetivo proposto,
A nossa pesquisa, ela tem um delineamento qualitativo, né? O instrumento escolhido foi uma entrevista semipresencial, que, segundo o Trivinhos, tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em hipóteses, né? Que se relacionam ao tema da pesquisa. Então, essa técnica, além de favorecer as respostas espontâneas, ela também nos dá a oportunidade de conhecer os entrevistados. O locus da nossa pesquisa foi o polo de uma universidade da macro-região do Recôncavo Baiano. Os sujeitos envolvidos são estudantes evadidos do programa do Profmat, que são professores da rede básica de ensino estadual e que não residem na cidade do polo. Então, por isso, as nossas entrevistas, também por isso, na verdade, as nossas entrevistas, elas foram realizadas através de aplicativos de mensagem, videochamada, de forma online, né? Também devido às medidas de... Observa o tempo, por favor. Certo. E assim foram ouvidos 3 sujeitos, né? Como a gente pode ver aqui nessa tabela. 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. A tabela também nos mostra a idade e se eles já concluíram a formação continuada. Para os resultados dessa pesquisa, a gente encontrou que muitos professores que buscam o Profmat, eles vão com o objetivo de obter um embasamento para o ensino matemático em todos os níveis da educação básica. Porém, a falta de direcionamento para estratégias didático-pedagógicas do curso leva-os à desmotivação ou à desistência. Então, um entrevistado estrela, ele disse que, sem contar que a abordagem didática também é bastante diferente. É tudo muito puro. A matemática que é trabalhada é uma matemática pura, coisa que, quando você vai para a educação básica, não é para ser dessa maneira. Outro aluno, outro entrevistado, disse que nunca foi aquele suporte, assim, no sentido pedagógico, de tentar parar para conversar ou chamar, de ver o que está acontecendo. Então, isso não acontece. Não sei se é do tipo do curso, aquela coisa da matemática, mais exatidão. É aquilo e pronto, acabou. Então, a gente fica um pouco na defensiva. Na defensiva, não, fica um pouco carente disso. Seria interessante para o Profmat desvincular-se da ideia de ser uma graduação bem feita, deixar de centrar-se apenas no exame nacional que os estudantes precisam fazer e voltar-se para a atuação do professor que está ali em busca de uma maior qualificação. Então, o Grego, ele disse que no Profmat é com bem mais rigor a exigência. O curso é praticamente resolver conta. É cálculo e mais cálculo e mais cálculo. Então, quem não é da área ou não tem facilidade vai apresentar muitas dificuldades. E aí tem que realmente optar por se dedicar mais e estudar para ser aprovado no exame ou então desistir do programa. O fato de ser um programa em rede nacional, tanto os conteúdos quanto os componentes curriculares já vêm pré-determinados pela coordenação nacional, o que nos leva a refletir sobre a necessidade de repensar o currículo e os objetivos do programa. Então, Estrela disse que o que é ministrado lá no Profmat não faz ligação com o que é visto na educação básica. Tem um nível muito mais elevado. Se a gente for trabalhar, levar esse nível para a educação básica, não vai à frente. Às vezes parece até um pensamento pessimista, né? Mas é realista mesmo. Então, se o objetivo é simplesmente buscar essa segurança para lecionar alguns conteúdos, a minha opinião é desistir do curso. Então, a gente lembra que o objetivo principal do programa, do Profmat, ele nasceu para atender às demandas dos professores lá da educação básica. E o que a gente pôde perceber foi um distanciamento entre essas demandas da educação básica e o que é visto lá no programa. Então, sobre as nossas considerações finais, né? Os professores formadores, a gente pode perceber que eles deixam de lado, deixam à margem as experiências e as necessidades pedagógicas dos professores em formação, ao enfatizar aquela matemática pura. Então, deixando à margem o objetivo do programa, que é fornecer uma formação continuada que contemple as necessidades advindas do trabalho cotidiano lá no espaço da escola, né, no espaço, na sala de aula da educação básica. Então, o programa, ele poderia buscar a oportunidade de refletir
e aperfeiçoar suas práticas pedagógicas, e também promover um protagonismo dos seus alunos, que são professores lá da educação básica, né? Potencializando o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o profissionalismo do docente em suas atividades. Então, a gente pensa que se o ProfMat, se o programa, ele não se voltasse apenas para o domínio do conteúdo matemático, mas também para os desafios que se impõem, que se colocam lá na sala de aula da educação básica, a gente acredita que o nível de evasão poderia, né, ser atenuado, pois este é um dos fatores que a gente pode perceber que se torna um entrave para a formação nesse programa. Então, a gente pontua como possibilidade de redução desses entraves da formação continuada de professores de educação básica no programa, uma matemática que esteja voltada para o ensino e que esta matemática ela seja um princípio que articule todo o processo formativo dos professores e efetivando, assim, o objetivo principal do programa, né? Então, aqui a gente apresenta algumas referências. Obrigado, Maiara. Então, dando sequência, nós temos registro reflexivo do professor alfabetizador com Viviane e Kátia. Viviane? Sim, estou aqui, professor. Já vou projetar. Ok. Por favor, cuida com o tempo, tá? Tá, joia, pode deixar. Vê se... Pronto. Pronto? Pronto. Então tá jóia. Vamos lá, então. Bom, queria só justificar, né, a minha professora, a professora Kátia Curado não está aqui nesse momento, nós estamos com vários orientandos, né, da professora Kátia Curado, espalhado em várias salas aqui, e acontecendo ao mesmo tempo. Então, ela está acompanhando nesse momento algumas orientandos, né, que entraram esse ano no programa, tem menos experiência para estar apresentando esses trabalhos, então só justificando a ausência dela, mas esse trabalho, na verdade, ele é um pequeno recorte da minha pesquisa de mestrado, onde eu pesquisei as concepções de formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. À época, nós fizemos uma pesquisa, uma análise documental de todo o material de formação, os 32 cadernos que foram trabalhados nessa formação do PENAIC. E um dos documentos que à época nós tínhamos também em mãos era o registro reflexivo dos professores alfabetizadores que fizeram essa formação e ao final do curso entregaram como uma avaliação final esse registro reflexivo. Na época do mestrado, nós achamos melhor, até pelo pouco tempo que é o mestrado e pela demanda tão grande, que eram os 32 cadernos de formação, achamos melhor deixar esse documento tão importante para uma pesquisa posterior. E por isso, esse artigo do Enforsup, ele é fruto de uma pesquisa posterior que nós realizamos no começo agora do doutorado, né, na verdade, em 2019, né, já estava no terceiro semestre aí do doutorado e cursando uma disciplina, eu achei interessante trabalhar com esse documento tão importante que naquela época nós deixamos lá sobre a mesa, digamos assim, ok? Deixa eu ver se vai passar aqui. Acho que ele está meio travando. Tá, passou. E aí eu começo com essa fala, né, de Curado Silva e Limonta, que diz que a formação é direito do professor, uma vez que possibilita a construção de sua identidade e viabiliza sua profissionalização.
uma vez que compõe, junto com a carreira, a jornada de trabalho e a remuneração, né, elementos indispensáveis de valorização profissional e constituição do profissionalismo. Então, por que eu começo com essa fala tão importante de Curado Silva e Limonta? Porque quando nós analisamos as concepções de formação continuada dessa política pública de formação de professores alfabetizadores, e depois, nesse segundo momento, analisando os registros reflexivos produzidos por esses docentes após essa formação continuada, nós percebemos elementos muito contraditórios, né, e elementos que vinham realmente de encontro e não ao encontro de uma formação crítico-emancipadora desse sujeito, porque foi uma política de formação que não compreendeu e não englobou todos esses elementos que nós pensamos serem indispensáveis para uma formação docente, principalmente no que diz a uma formação continuada de professores. Então, como eu disse, alguns momentos antes desse artigo, o meu papel como professora alfabetizadora da rede de ensino aqui do Distrito Federal, de onde que eu falo, né, de onde eu falo, não só da Universidade de Brasília, como doutoranda nesse momento, mas também como professora alfabetizadora há 27 anos da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal, orientadora também de estudos dessa política pública e também a disciplina cursada no doutorado, que esse artigo foi fruto desse resultado dessa disciplina, que foi tópicos especiais em escola, aprendizagem, trabalho pedagógico, alfabetização e letramentos de crianças e adultos. Bom, então, um resumo, né, o resumo desse nosso artigo é que ele tem como objetivo analisar as categorias, como eu disse para vocês, que emergem dessa política pública, que foi o PENAIC, e norteiam a prática pedagógica desse professor alfabetizador, né, na alfabetização das crianças, considerando o que nos revela o registro reflexivo do professor, esse documento histórico, né, esse documento que retrata um momento histórico também vivido na formação docente desse professor alfabetizador. Qual o embasamento teórico que nós nos pautamos para a construção desse artigo e dessa pesquisa também de análise documental? Primeiro, nos pautamos em Oliveira e Santos, que são bases, né, hoje epistemológicas e também teóricas para a formação continuada docente, principalmente a professora Edilamar Santos, da Universidade Federal, né, do Instituto Federal também de Pernambuco, que tem hoje um estudo muito forte sobre a formação continuada no Brasil. Sobre a parte de políticas públicas, né, políticas de formação e de alfabetização, nos pautamos em Freitas e em Mortati, né, também a professora Mortati, que vem trazendo todo um estudo sobre a história da alfabetização e sobre as políticas públicas de formação de alfabetização também no Brasil, desde o início da década de 70, onde nós percebemos uma aceleração e um interesse maior sobre a alfabetização no Brasil. E também nos pautamos como embasamento teórico na epistemologia da praxis, né, por acreditarmos que a epistemologia da praxis é um elemento articulador entre teoria e prática, né, residindo aí um movimento, uma possibilidade de um movimento dialético, de analisarmos essa realidade, considerando esse professor alfabetizador como um sujeito histórico, né, inserido nesse contexto das políticas públicas, mas também inserido na sua profissão docente. Então, nos pautamos aí em Curado Silva e Vasques com a perspectiva da praxis docente. Então, qual foi o caminho, o nosso percurso, né, teórico, metodológico aí, que nós traçamos para essa pesquisa? Primeiro nós partimos do público, nosso público-alvo foram 10 professores alfabetizadores, esses 10 professores alfabetizadores cursaram a formação do PENAIC, tá, entre os anos de 2013 até 2018, eles estavam atuando em turmas do BIA, né, que nós chamamos Bloco Inicial de Alfabetização, é o ciclo de alfabetização aqui do Distrito Federal, que compreende o primeiro, segundo e terceiro ano. Eles tinham em torno de 4 a 22 anos de docência, de 2 a 18 anos de docência em turmas de alfabetização, e com formação em magistério e pedagogia. Esses professores, eles estavam distribuídos, o que nós chamamos de 5 CREs, que são coordenações regionais de ensino, ou seja, como se fossem municípios, como se fosse, aqui nós chamamos de regiões administrativas, ou regiões de mapeamento dessas escolas no Distrito Federal.
tá? Regiões tanto com poder aquisitivo melhor, quanto também com uma situação socioeconômica menos favorecida também aqui nessas regiões. Então, nós achamos interessante, porque nós podemos perceber um pouco também desse contexto sócio-histórico e econômico que esses professores estão inseridos. O registro reflexivo, ele foi produzido ao final do curso, como eu disse para vocês, e nós partimos de 3 perguntas chaves, né? 3 perguntas aí que direcionaram a nossa pesquisa a partir desse registro que eles produziram. Qual a importância da formação continuada para esse professor alfabetizador? Qual é a sua avaliação acerca do programa, né, do PNAE, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e a contribuição dessa formação em sua constituição como professor alfabetizador? E uma terceira pergunta direcionadora, que é considerando a proposta de organização do trabalho pedagógico, do PNAE, e sua prática docente em sala de aula, quais são os elementos que marcam a sua metodologia no processo de alfabetização dos estudantes? E assim nós estruturamos o nosso artigo em 3, né, grandes momentos, uma introdução, onde nós trouxemos alguns apontamentos sobre a formação continuada do Brasil, um histórico aí, desde a década de 1970, perpassando aí também pelas políticas que iniciaram aí no início, entre o final da década de 80 e início da década de 90, né, também. Um segundo momento, onde nós analisamos mais específico a política pública do PNAE, né, as suas bases, os seus documentos direcionadores. Num terceiro momento, a formação continuada e o que isso impactou na prática pedagógica do professor alfabetizador a partir desse registro reflexivo que nós analisamos. E aí nós chegamos em 3 grandes categorias que emergiram do nosso objeto de análise, né? A formação continuada e a prática pedagógica na alfabetização. Como primeira categoria que emerge do nosso objeto, nós tivemos a formação para a prática pedagógica, a segunda categoria, concepção de alfabetização, e uma terceira categoria, trabalho interdisciplinar e lúdico. O que essas categorias que emergiram do nosso objeto nos levaram a refletir como fruto dessa pesquisa? Primeiro, que elas nos revelam que os sistemas, né, de formação, eles disponibilizam um conjunto de experiências, ou seja, toda essa parte de experiência, de material didático que se estrutura nesses programas de formação, né, para se organizar, pautadas em competências necessárias que esses professores necessitam ter, né, como instrumentos do seu trabalho. Também percebemos que essas categorias, elas apontam também que essas políticas e práticas de formação continuada, elas vêm se configurando como um movimento contraditório, ao mesmo tempo que nos documentos, e que alguns professores falam que essa formação, ela veio como algo que mudou a identidade profissional dele, né, no sentido de protagonismo, ao mesmo tempo nós percebemos que são apenas, né, práticas, né, ali reflexivas, mas que não valorizam realmente, não trazem elementos de valorização profissional para esse docente, apenas como práticas mediatistas para se resolver situações ali de imediato, né, imediatista de imediato do contexto em que esses professores estão inseridos em sala de aula. E aí, a primeira categoria, formação para a prática docente, eu trago aí um recorte da fala de um dos professores alfabetizadores, dizendo que a formação do PNAE possibilitou a construção, né, de materiais pedagógicos, ampliando as possibilidades para a nossa prática de forma lúdica, descontraída e reflexiva. Então, nós percebemos aí, né, por esse registro reflexivo, pelos documentos do PNAE, que esses docentes, eles buscam, né, um aperfeiçoamento da sua prática, atrelados aí a uma reflexão, né, presa à ação profissional, né, numa relação aí de autorreflexão sobre o seu fazer profissional. A segunda categoria, concepção de alfabetização, um recorte também da fala de um professor alfabetizador, que foi uma formação realmente voltada para a prática do professor e o desenvolvimento do aluno de forma acessível e reflexiva sobre a alfabetização viva e as competências e habilidades necessárias para o alcance da alfabetização de todos os meus alunos na idade certa. Então, a gente percebe que o PNAE está estabelecendo a formação, né, docente pautada em competências e habilidades necessárias para esse alcance dessa alfabetização aí viva, ampla,
ampla, né, que tanto é retratada nos documentos e também na fala desses professores. A terceira categoria, trabalho interdisciplinar e lúdico, né, duas falas aí de dois docentes, que fala que os elementos que mais marcaram a prática dele, que impactaram na prática dele, foram a interdisciplinaridade e o lúdico. E um segundo docente, os elementos marcantes em minha metodologia de trabalho são planejamento interdisciplinar, de maneira lúdica, com o uso de diversos gêneros textuais, brincadeiras, vivências do cotidiano dos alunos, tornando mais significativas a aprendizagem. Então, a gente conclui aí, né, assim, também dentro dessa categoria, que propõe uma metodologia pautada na interdisciplinaridade, no lúdico, né, em toda essa produção de texto para o sistema de escrita alfabética, numa perspectiva de alfabetização cultural, e a necessidade sempre dessa busca constante, né, desse professor por esse aperfeiçoamento para conseguir atingir essas competências, habilidades propostas. Então, as nossas considerações finais, né, nós temos vários outros recortes, né, eu poderia ficar aqui bastante tempo apresentando recortes desses registros reflexivos, a gente trouxe, assim, aqueles principais, né, dentro das 3 categorias, mas as nossas considerações finais foram que as concepções e práticas de formação continuada, assumidas e materializadas, né, por essa política pública de formação do PENAC, fundamentam-se na epistemologia da prática, estabelecendo a relação sobre a prática pedagógica docente como eixo estruturante da formação. Então, a gente percebe isso pela perspectiva do trabalho interdisciplinar, do lúdico, que esse professor deve, né, buscar esse aperfeiçoamento, pautados ali nas necessidades que ele tem do dia a dia, nos problemas de sala de aula, e principalmente também pelo esse formato, né, de sugestões, sempre pautados muito na prática docente, de que a epistemologia, que é a concepção de formação dessa formação, é a epistemologia da prática. Também concluímos que é necessário pensar a formação de professores, né, e a atuação desses professores, pautado na epistemologia da praxis, como a gente disse no início, né, como uma das nossas vertentes teóricas, pois ela permite uma articulação, uma unicidade teoria e prática, né, pensando aí nessa unicidade, não numa reflexão da teoria, uma reflexão dessa prática, mas uma unicidade, teoria e prática, né, levando realmente a uma reflexão crítica desse ato pedagógico. E reafirmamos, assim, a necessidade de uma política global de valorização, de formação, não só de reflexão sobre a prática, mas articulada e prioritária tanto na formação inicial quanto na formação continuada, envolvendo as condições de trabalho, salários, carreira, numa concepção sócio-histórica desse professor alfabetizador. As nossas referências, né? Aí algumas das nossas referências utilizadas, e muito obrigada. Obrigado você, Viviane. Então, nós vamos para o penúltimo trabalho, que é Centro de Vivências Lúdicas, com Viviane e Kátia. É Deise Kátia. É Deise? Ah, desculpa, Isso. Tem razão. Mas quem vai projetar é Viviane. Tá legal, pronto. Desculpa. Tranquilo, professor. Então, pessoal, bom dia. Muito grata pela oportunidade de estar aqui e ter o meu trabalho selecionado para essa apresentação. Enquanto a Viviane vai abrindo a apresentação, nós fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, o GEPFAB, que é um grupo de pesquisa voltado para a formação de professores e dos pedagogos. E nós trazemos hoje aqui para vocês um recorte da nossa pesquisa, minha como orientanda da professora Kátia Curado, que é a minha orientadora, e nós estamos discutindo exatamente, buscando conhecer um pouco mais sobre o viés da ludicidade na formação de professores. Pode passar, Vivi? Então, a gente trouxe para vocês o nosso objetivo nesse momento. Então, nós estamos no início da nossa pesquisa. A minha pesquisa é uma pesquisa de doutorado, é muito ampla, nós estamos no comecinho. Então, nós estamos na primeira etapa da pesquisa. E o nosso objetivo é esse, realizar o estado do conhecimento, mapeando o que há de trabalho produzido sobre formação continuada na última década, de 2011, né, nessa perspectiva lúdica, até 2021. Nesse sentido, a gente está trazendo a nossa pesquisa voltada para uma experiência que existe dentro da Secretaria de Educação, no Distrito Federal, e a gente trouxe aí uma imagem do nosso mapa aqui. Nós temos 33 regiões administrativas, que é cada uma dessas coresinhas aí, do mapa,
E eu trouxe também aí, vocês vão ver durante os slides, a presença dos IPs, em momentos aqui, para que vocês conheçam um pouquinho também do Distrito Federal e da capital Brasília, alguns marcos aqui da nossa região. E a presença dos IPs é algo muito forte dentro do Distrito Federal. Então, só para explicar o motivo aí dos IPs que vão estar transitando em nossos slides. E como eu disse, nós estamos num recorte. Esse recorte, ele vai trazer o viés da ludicidade como foco. Por quê? Porque a nossa pesquisa ampla trata de um centro que nós temos aqui de formação continuada de professores no Distrito Federal, que desenvolve formação a partir da ludicidade. Aí vocês têm uma imagem de uma escola pública, do CAIC, e aqui no Distrito Federal, as 33 regiões são organizadas no contexto educacional em 4 grandes regionais, para atender toda a demanda de professores, de crianças, de alunos, de escolas e, consequentemente, de formação. Próximo, isso. Mas qual é a formação continuada que nós buscamos em nossa pesquisa, né? Nós buscamos uma formação continuada para além da perspectiva de capacitação, de aperfeiçoamento, de treinamento, mas nós buscamos uma formação que construa sentidos, construa significados e traga essa unidade de teoria e prática. Esse é o caminho que nós queremos percorrer. Diante disso, a nossa pesquisa tem 2 grandes eixos, que é esse da formação continuada, a formação docente e a ludicidade. E aí a gente traz um pensamento de Huizinga, né, que é um grande estudioso dessa área e assim, traz um livro com o nome Homo Ludens, né? E ele traz o seguinte, que a expressão Homo Ludens merece um lugar de destaque na nossa nomenclatura no que se destina ao ser humano, né? O homem da brincadeira, da ludicidade, do lúdico. Então, a ludicidade como uma essência. E Sato traz também, a partir de Schiller, aí, a ideia de que o homem ele se torna completo quando ele brinca. Então, a gente vê a ludicidade como algo essencial para a gênese humana. E por isso é importante pesquisá-la. Diante disso, a nossa pesquisa, como eu falei no início, ela é muito mais ampla, mas nós estamos apenas na primeira etapa, que é o estado do conhecimento. Então, nós escolhemos aí essa década de 2011 a 2021 e nós pesquisamos trabalhos produzidos sobre formação continuada lúdica para professores. E aí nós optamos, né, por pesquisar em periódicos de qualis A1, A2, D1 e D2 e buscamos também os dados ali no banco de dados da CAPES, do IBIT, teses e dissertações que tratam disso. E tivemos também um pouco de pesquisa no Google Acadêmico, tentando encontrar mais trabalhos. E buscamos as reuniões anuais da Amped, já que a Amped é uma instituição que foca na formação dos professores, de estudos diversos sobre formação de professores, inclusive tem o GT8, que é totalmente destinado à formação de professores, né? Diante disso, nós instituímos 3 descritores e fizemos a pesquisa utilizando esses 3 descritores com aspas e sem aspas, para tentar abarcar um número maior de trabalhos. Então, o primeiro descritor lúdico na formação continuada de professores, o segundo, ludicidade e formação continuada de professores, e o terceiro, formação continuada lúdica de professores, tentando encontrar esses trabalhos. Os procedimentos que nós usamos para analisar esses trabalhos, de primeira mão, foi o título e o resumo. A gente olhou o título e olhou o resumo. Em alguns, quando a gente se sentiu um pouco mais inseguro em relação ao teor da ludicidade colocado ali, a gente precisou ler a introdução, metodologia e considerações finais. Então, nós fizemos uma leitura mais aprofundada desses trabalhos, tá bom? Eu diria que de todos, porque acabei fazendo de todos. E aí, geramos aí um quadro síntese dos trabalhos que nós encontramos. Então, nessa década de 2011 a 2021, nós encontramos 10 dissertações de mestrado, encontramos 2 teses, 2 artigos, não pede nenhum trabalho discutindo formação continuada lúdica, e aí nós totalizamos em 14 trabalhos nesse estado do conhecimento. Diante disso, como é que eram esses trabalhos? O que nós podemos dizer? Né? O período de coleta de dados nós fizemos entre o mês de agosto, setembro e outubro. E aí nós encontramos o seguinte, 92,9% desses 14 trabalhos, né, dos trabalhos identificados, trazem a pesquisa qualitativa. E um trabalho, que é 7,1%, nós temos aí a pesquisa quantitativa. Tem momentos, né, assim. A ampla maioria, pesquisa de campo, mas tivemos pesquisa bibliográfica. A ampla maioria trabalhou com uma pesquisa participativa, né, pesquisação, nessa linha. E tivemos também estudos de caso. Então, se dividiu nessas 2 possibilidades.
Em relação aos objetivos da pesquisa, a ampla maioria explicativa, tivemos pesquisa descritiva e também tivemos pesquisa exploratória. Em relação à rede de ensino em que essas pesquisas aconteceram, a ampla maioria em escola pública, mas tivemos também escola particular, e eu achei isso muito interessante, porque realmente, às vezes, a gente vê escolas particulares que se fecham à pesquisa, né? Olhando para o nível de Brasil, onde essas pesquisas aconteceram, 14,3% está no Norte, 28,6% no Nordeste, 14,3% no Centro-Oeste, 21,4% no Sul e 21,4% também no Sudeste. Então, está bem polarizado esses 14 trabalhos no âmbito nacional. Em relação aos autores citados, nós colocamos aqui a incidência desses autores ligados à questão da formação docente e à ludicidade nos trabalhos. A gente não vai estar associando os autores. Tem trabalhos que Tardif e Nova estão juntos, isso aí a gente não fez. A gente só colocou mesmo a quantidade que aquele autor aparece, a frequência que ele aparece entre os 14 trabalhos. Então, nesses 14 trabalhos, nós encontramos Tardif e Nova com 35,7% no que diz respeito à questão da formação docente. Gatti também aparece em 21,4%, Bernon 21,4%, Libânio. E aí, de forma pouco expressiva, Chon, Morin e Saviani. Em relação ao eixo ludicidade, nós vamos encontrar metade dos trabalhos tem Vygotsky, metade dos trabalhos tem Wissing e tem Kishimoto, que são grandes autoridades também na discussão sobre ludicidade, né? Bruguer também aparece em 21,4%, Benjamin em 21,4%, Bakhtin em 14,3% e o Chateau em 14,3% dos trabalhos que nós encontramos nesse estado do conhecimento. Diante disso, nós conseguimos ali pensar inicialmente, colocamos inicialmente, que ainda estamos trabalhando nesse conteúdo desse estado do conhecimento, 3 categorias iniciais. Nós vimos nos trabalhos a questão do brincar, enfatizado na educação infantil, totalmente voltado para isso. A ludicidade com o viés do brincar na educação infantil. Também encontramos a ludicidade de forma muito forte no sentido de jogos utilizados em áreas do conhecimento. Então, jogos para matemática, jogos para alfabetização, o teatro de fantoches e tal, na área das artes, né, artes cênicas e artes plásticas, nós encontramos nessas áreas específicas. E nós encontramos um único trabalho que trazia a importância do brincar na formação de professores em si, tá? Então, basicamente, foram as categorias que nós encontramos nesse olhar. Diante disso, a gente tem algumas considerações preliminares que nós queríamos destacar aqui. Preliminarmente, podemos dizer que a gente ainda tem muito que discutir sobre ludicidade na formação continuada de professores. E esse é o meu grande objetivo, está no meu objeto de estudo, trazer a ludicidade como um princípio formativo necessário. Tá? Então, a gente vê que isso realmente é necessário, assim, precisa ser discutido. Outra questão é que nós encontramos pouquíssimos trabalhos, pouquíssimos estudos que falam de formação continuada lúdica, né? Nessa década, nós estamos falando de 10 anos, pouquíssimos. E também temos aí a impressão que os dados estão nos sugerindo que a ludicidade na formação continuada precisa ser olhada e que existe uma preocupação muito grande da ludicidade para as crianças menores, então a questão da educação infantil, a questão da alfabetização, mas e os outros? E como a gente já colocou lá atrás, o Wissing está atrás disso. O homem, independente da sua idade, ele tem essa presença da ludicidade importante nele como um processo de aprendizagem. Mas os dados indicam que a ludicidade se concentra basicamente aí com os menores, educação infantil, alfabetização, e quando sai um pouco disso é a questão do jogo mais utilizado em alguma outra matéria específica. Não é um processo formativo do professor e nem tampouco lá na sua sala de aula, né? Fechando muito aí na questão da produção de jogos. E aí as questões que a gente levanta, e nós estamos caminhando, é exatamente esse. O foco está no jogo, no brincar, mas a ludicidade ela é muito mais do que isso. Né? Ela é mais ampla, ela envolve a relação com o outro, ela envolve, né, a convivência com o outro, aspectos cognitivos, aspectos físicos, afetivos, né, aprendizagem significativa. Então ela é muito mais ampla. Então nós temos realmente uma grande caminhada aí pela frente. E aí não dá para a gente falar de ludicidade e não trazer algo da ludicidade aqui nessa apresentação. Então, eu queria dizer para vocês que relação que a gente quer estabelecer entre a ludicidade e os IPs, né? A ludicidade é a formação dos professores. Acho que vocês viram os IPs aí e alguns trechos do nosso Distrito Federal também. Então, eu vou pedir licença para trazer uma história. É a lenda Rápido, dos por conta IPs. do tempo.
Rapidinho, ela é muito rápida. Lenda dos ipês. Conta-se que o Criador reuniu todas as plantas para dizer, assim, para definir com elas quais plantas vão florir em cada época do ano, né? E aí, as flores começaram a ficar muito felizes, as árvores, desculpa, ficaram muito felizes, querendo escolher. Aí uns gritavam, eu quero o verão, porque o sol brilha muito. Não, eu quero a primavera, porque ela é muito colorida. Ah, não, o outono, porque as folhas das árvores ficam amarelas, as flores caem no chão, as folhas caem no chão, e fica uma coisa tão linda, um tapete tão lindo, tão romântico. Mas, gente, ninguém queria florescer no inverno. Ninguém, nenhuma dessas árvores. E isso preocupou muito o Criador. E aí ele falou, mas vem cá, nós temos plantas, árvores florescendo em 3 estações, mas está faltando uma. O inverno não vai ter? Foi então, e muito timidamente, um ipêzinho verde levantou a mão e falou, eu posso. E aí, Deus ficou assim encantado. Nossa, você quer florescer no inverno? E o pessoal falando, as outras árvores, né? É uma estação muito fria, tem ventos muito fortes, chove muito, tem lugar que o sol é tão escaldante que dá muita queimada, é muito arriscado. Mas isso não trouxe medo para o ipê. Ah, o Criador ficou tão encantado com a ousadia dele que falou, tá bom, fico muito feliz de você poder florescer no inverno. E você vai florescer, mas eu vou te dar a oportunidade de florescer em várias cores, não apenas no verde. E é por isso, gente, que nós temos ipês rosa, ipês amarelos, ipês brancos, um pouco mais raros, ipês laranjas, ipês lilás. E olha, eu quero dizer para vocês que a ludicidade na formação continuada de professores é meio que um ipê, sabe? Trazendo cores, trazendo movimentos diferentes para as diferentes estações da educação. Estações secas, estações alegres, estações animadoras, mas também nos momentos difíceis. Muito obrigada pela atenção de vocês, e eu defendo que a ludicidade é sim um eixo importantíssimo para a formação dos professores e para a nossa educação de modo geral. Muito obrigada. Obrigado, Deise, e obrigado pela sua ludicidade. Então, nós vamos para o último grupo a apresentar, que é Perspectivas da Formação Docente no Mestrado Profissional, com Ticiane, Juliana e Marinalva. Bom dia, pessoal. Eu sou Ticiane. Vocês têm 10 minutos, tá? Tá, ok. Eu vou projetar. Vocês conseguem visualizar? Tá chegando. Minha conexão tá muito lenta. Qualquer coisa eu desligo a câmera. Tá, agora tá ok. Caiu. Eu acho que eu vou precisar desligar a câmera. Tem algum problema? Não. Pronto, eu vou... Já aparece novamente? Ainda não, Ticiane. Agora está aparecendo. Então, Chegou. Pronto, então vamos lá. Esse artigo, né, ele foi um recorte da minha pesquisa do mestrado. A minha orientadora é a professora Marinalva Lopes Ribeiro, que está na sala conosco, e ele foi escrito também com autoria com a colega Juliana Santos do Rosário. Ele está vinculado nesse evento ao eixo de formação docente, né, porque ele trata realmente da formação continuada. E ele foi intitulado como Perspectivas da Formação Docente no Mestrado Profissional em Matemática, que é o mestrado profissional em rede chamado ProfMat. Né? A pesquisa desenvolvida junto com o MAI, ela trouxe uma perspectiva da visão do estudante do ProfMat, né, e os entraves que eles encontram nessa formação, e esse trabalho aqui, ele traz uma visão dos docentes, né, que são os professores formadores do ProfMat. Passou a lâmina? Pode continuar. Vocês conseguem visualizar a próxima lâmina? Sim. Então,
Esse artigo, para o InfoSup, ele está estruturado em 3 sessões, né? Na primeira sessão, a gente traz essa contextualização da formação continuada e por que a gente escolheu o Profimate. Né? Dados do Censo Escolar de 2020, divulgados pelo INEP, mostram que 45% dos professores da educação básica já possuem especialização. Se a meta do PNE, a meta número 14, é formar em até 50% os professores da educação básica até 2024, né, esse dado do INEP de 2020 mostra que o Brasil está no caminho de alcançar essa meta. No entanto, se a gente for para os dados da pós-graduação a nível estricto sensu, são apenas 3,5% dos professores da educação básica nacional. E aí, esse dado nos levantou várias curiosidades, principalmente porque, a partir das políticas, né, de ampliação da pós-graduação no país, das necessidades em que foram se verificando, da profissionalização dos professores para a educação básica, né, como o GAT defende, que se não houver esse investimento na educação básica, nós continuaremos a obter dados educacionais de baixo nível, né, mais nos níveis à frente. Essa preocupação nos levou, porque, como foi mostrado na apresentação com Maiara, o Profimate, ele é o que tem mais ingressos, é o que tem mais procura, ou seja, existe uma demanda real. No entanto, ele também é o que apresenta mais evasões, né? E aí, por que, então, um programa que é destinado à formação de professores apresenta, né, essa discrepância? Por que o pessoal não consegue concluir essa formação? Então, a gente tece vários questionamentos, né? Traz a problemática, a justificativa. Na segunda seção do artigo, a gente trabalha a metodologia, né? Qual foi o delineamento utilizado para desenvolver essa pesquisa, quais foram os instrumentos e os procedimentos adotados, e encerra esse artigo apontando os achados da pesquisa e fazendo as nossas considerações finais, que são os resultados encontrados. A discussão teórica que a gente traz no artigo, né, ela está embasada na formação de professores e formação continuada, e aí a gente traz autores como Gatti, Freire, Tardif, Fiorentini, Lorenzato, Bernon, e também a gente busca investigar como se dá essa relação professor-estudante dentro do programa, né, a partir do que diz Postic e Veiga. Para Veiga, inclusive, a relação pedagógica ela é uma interação social, profissional e afetiva, né, em que professores e alunos eles são protagonistas. Existe um campo de contradições, conflitos, diversidade, né, porque é um encontro de pessoas vivas, pessoas que estão compromissadas com uma intencionalidade pedagógica. Então, isso era o que se espera da formação continuada, da formação de professores, né? No entanto, a gente percebe aí que existem vários entraves, e esse foi o motivo da nossa pesquisa. A problemática, ela foi desenvolvida a partir desses 3 itens. A LDB, né, que ela diz que a formação de professores está instituída por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O Plano Nacional de Educação, né, que foi aprovado em 2014, também destinou 4 das suas 20 metas à formação de professores. No entanto, apesar de estar legalmente amparado, né, de existir essa preocupação, de reconhecer, né, dessa necessidade, pesquisas e dados do Censo da Educação Escolar mostram que há improvisação de professores em diversas áreas do conhecimento por falta de licenciados na disciplina. E não só a falta de profissionais da área de atuação, mas também dessa falta de qualificação de profissionais na área. Então, muitos programas de formação, inclusive o Profimate, surgiu dessa necessidade, né, de qualificar os professores para o ensino. E aí, a nossa questão de pesquisa foi a seguinte: ao considerar apenas o conhecimento matemático aprofundado, o Profimate é eficiente em garantir a formação continuada de professores da rede básica de ensino? Isso porque
Se formos olhar para o programa Profimate, que ele é desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM, em apoio com a CAPES, ele diz que o objetivo do programa é dar uma fundamentação, né, matemática adequada ao professor, que lhe capacite ao exercício da docência na educação básica. Então, o objetivo é examinar o desenvolvimento profissional dos docentes que buscam essa formação continuada em uma universidade estadual baiana. Contextualizando, né, para quem não conhece ou não ouviu falar ainda sobre o Profimate, ele é um mestrado profissional em rede nacional e ele é tido como uma modalidade semipresencial, porque ele tem uma carga horária que é presencial e ele tem uma carga horária que deveria ser o que a gente chama hoje, nesse formato de ensino remoto, de assíncrona, né? Ele tem, a SBM disponibiliza vídeos, aulas, materiais, para que os alunos acessem esse conteúdo, né? E ele seja difundido em todos os polos nacionais. Para o ingresso no Profimate, é feito o ENA, que é o Exame Nacional de Acesso. É uma prova, né, puramente matemática, aplicada pela SBM nos polos que existe o Profimate, e essa prova é feita pela SBM. Não são os polos que desenvolvem essa prova. Após aprovados, os alunos eles cursam o primeiro ano com as disciplinas do currículo, e para que eles passem para o segundo ano, eles são submetidos ao Exame Nacional de Qualificação, que é uma outra prova, né, todos de conhecimento matemático, também elaborada pela SBM, né, fugindo do controle ali dos polos sobre os conteúdos. Então, ele é sempre muito parametrizado. O trabalho de conclusão, ele tem que versar sobre um tema específico pertinente ao currículo da matemática do ensino básico e que tenha impacto na prática didática em sala de aula. Embora isso esteja expressado lá no regimento, o currículo do Profimate não traz nenhuma disciplina de cunho pedagógico, de cunho didático, né, que vá orientar esses estudantes à escrita desse trabalho de conclusão. O Profimate também tem como objetivo trazer a comunidade acadêmica e científica da matemática para atuar nos problemas do ensino básico nessa área. No entanto, no desenvolvimento dessa pesquisa, nós fomos percebendo que, durante as vivências nas disciplinas do Profimate, em momento nenhum, o ensino básico ele é potencializado ou ele é trazido para a vivência da sala de aula, que é uma vivência voltada apenas para os conteúdos matemáticos. O regimento também do Profimate diz que ele tem como objetivo proporcionar uma formação aprofundada e relevante ao exercício da docência do ensino básico, visando dar ao egresso a qualificação certificada para o exercício da profissão de professor de matemática. No entanto, a gente sabe que os saberes da profissão docente, eles vão muito além do que apenas o saber do conteúdo, né? Na multiplicidade das relações que se dão na sala de aula, dos sujeitos, né? Da vida antes de chegar na escola, né? De quais são os conhecimentos prévios desses estudantes que vão. Então, os saberes da profissão docente, eles são múltiplos. E, no entanto, isso tem sido negligenciado no Profimate, que tem dado enfoque apenas no conhecimento matemático. Então, essa pesquisa... Seu tempo está acabando, cuida dele. Pronto, eu vou dar uma adiantada. O percurso metodológico foi feito uma revisão sistemática, né, da literatura sobre o tema. Definimos que essa pesquisa ela é qualitativa porque ela precisa compreender a relação dos sujeitos, né, dentro do Profimate. Elaboramos as questões de estímulo para conhecer quais são as causas que levam esses estudantes a desistirem. Realizamos as entrevistas online, fizemos a transcrição com análise de conteúdo embasado em Bardan, e eu vou apresentar rapidamente para vocês a interpretação dos resultados. Verificamos que o curso ele não é voltado para a prática do docente da educação básica, mas para o conteúdo matemático, como eu falei. O formato do curso, ele leva ao distanciamento das práticas de ensino na escola básica, então ele não atende aos objetivos que estão descritos pela SBM no programa. Apesar dos professores reconhecerem que o conteúdo apresenta dificuldade para os professores em formação,
Os professores formadores, eles defendem a necessidade do rigor matemático, né? E aí as características pedagógicas, elas acabam não se sobressaindo, porque os professores vão nesse parâmetro, né, de defender o rigor matemático. Então, assim, breves conclusões que tecemos. Quando o aluno não abandona o curso, ele, enquanto professor, ele chega na sala de aula do ensino básico ainda despreparado, porque ele não sabe como passar aquele conteúdo que ele viu, porque a experiência dos alunos na universidade ainda está muito concentrada no lado acadêmico e ainda despreza-se o lado pedagógico. O Profimate, ele tem atendido ao currículo nacional determinado, mas ele não está atendendo a finalidade principal do programa, que é a de qualificar professores para o ensino da matemática na rede básica de ensino. E, por fim, dizemos que cabe a programas que se destinam a esse fim mais que apenas atender a metas de planos nacionais. Se são programas de formação, né, como defendem GAT, eles devem centrar-se na profissionalidade do docente, na oportunidade para aprimorar conhecimentos e compreender melhor as práticas dessa profissão. Aqui são algumas referências que trouxemos e eu agradeço pela atenção de todos. Muito bem, obrigado, Ticiane. Então, com isso, nós concluímos as apresentações e eu só vou fazer uma breve fala, tentando articular o que eu ouvi, e aí, na sequência, eu abro para um diálogo coletivo, né? Então, veja bem, que é que eu consegui captar dessas pesquisas. Nós temos, na verdade, o que a gente pode chamar de um espectro de denúncias relacionadas a carências, lacunas, ausências e problemas e equívocos, tanto no processo de formação, seja ela inicial, continuada e, quiçá, a falta de uma formação contínua. Nós temos aí problemas ligados em áreas mais específicas, como, por exemplo, na educação integral, se a educação em tempo integral só se reduz ao tempo ou se ela é integral na perspectiva da formação do sujeito, né? Nós temos, do mesmo modo, a questão da formação continuada ou contínua enquanto direito. E isso nos parece que está escapando, ou melhor, as políticas públicas não têm conseguido captar e capturar isto e fomentar, estabelecer efetivamente uma política de formação continuada. E aí, quando parte para pós-graduação, nós temos lacunas novamente e talvez equívocos que são gerados a partir de entendimentos, e aí dá para se dizer ideológicos e epistemológicos. E aí nós temos várias denúncias trazidas a partir do Profimate, por exemplo. Outra questão é que diz respeito ao Profimate, por exemplo, mas não só ele, que muitas vezes, até mesmo os cursos de licenciatura, eu sou da matemática, atuei por muito tempo na licenciatura, nós temos um quadro de professores que atuam em cursos de licenciatura, comumente eles advêm do bacharelado. E comumente são esses mesmos professores que atuam no Profimate. E comumente esses problemas reverberam. O acento do objeto reside no campo da matemática e não do ensino ou da educação. E aí reverbera também na questão do pensamento estatístico. Olha quanta boniteza se tem no pensamento estatístico se a gente pensar que os nossos pais, nossos avós, mesmo sem escolarização, eles desenvolviam um pensamento
intuitivo, matemático e intuitivo, inclusive bastante acurado quando eles lidam com as situações da vida prática, na agricultura, no comércio, na indústria, na administração dos próprios recursos. Então, nós temos aí, vem também a questão do lúdico. Quanto nós perdemos, e aí dá para se dizer a matemática, sobretudo, e lá no Profimate, de novo, e eu estou falando do Profimate, que eu também fui professor no Profimate. Quando as coisas elas se tornam frias, calculistas, estanques, portanto, doloridas. A ludicidade sequer perpassa. E em relação ao PNAE, que foi, eu imagino que tenha sido um ensaio de um programa de formação e que está, com todos os seus problemas, o que tentou ou se tangenciou um processo mais interessante do ponto de vista da formação efetiva desse professor, pensando nas dimensões afetivas, emocionais, psicológicas, de desenvolvimento sociocognitivo, inclusive, e numa perspectiva emocional e social. Né? Então, isso me deixa muito feliz quando vocês trazem essas problemáticas, porque elas dão a tônica de que daquilo que nós precisamos envidar esforços e lutar na perspectiva de garantir o direito à formação contínua, mas também não é qualquer formação. Tampouco que essa formação aconteça na perspectiva do Estado financiar a empresa particular e que essa formação continuada ela perpasse, sobretudo e necessariamente, pelos âmbitos institucionais das universidades, especialmente das universidades públicas brasileiras. Bom, dito isso, eu agradeço a participação e a fala de cada um, e aí a palavra fica ou está franqueada. Vocês fiquem à vontade para considerações, perguntas. Então tá bom, eu quero falar então, eu quero agradecer mais uma vez. Eu fiquei assim muito encantada com tudo que eu ouvi e desde que estamos todos buscando realmente uma formação docente que atenda à escola pública, à escola do trabalhador. Eu acho que essa é a grande questão das nossas buscas, né? Cada um trazendo o seu viés, e quando o senhor traz essa síntese também nos ajuda a compreender o quanto ainda temos que caminhar e reivindicar por políticas públicas que, de fato, atendam à escola que nós queremos. Eu acho que é a grande questão, não é? Que escola que nós queremos? E nós queremos uma escola fraterna, sim, queremos uma escola lúdica, sim, queremos uma escola que gere emancipação, porque lá nessa escola estão aí os filhos dos trabalhadores e nós queremos superar, né, esse capitalismo, esse mundo tão adverso, que tanto nos impida o nosso fazer, o nosso ser, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de ouvi-los, parabenizar todos os trabalhos e agradecer publicamente a Viviane, que me apoiou aí na projeção. Muito obrigada. E como eu já havia falado, eu tenho uma apresentação às 10, eu vou precisar sair um pouquinho antes do horário. Muito obrigada e me desculpem aí, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada, professor. Obrigado a você. Boa sorte. Marinalva, por favor. Bom dia a todas as pessoas. Eu gostei muito dessa mesa, dos trabalhos que foram apresentados e gostei muito da palavra da professora Deise Saraiva, do professor Idemar Visoli, né? E da necessidade da universidade pública ser financiada, né? Porque, como todas e todos sabemos, a universidade pública, os institutos federais de educação estão sendo desprezados, né? Sem verbas, e nós estamos nessa luta, nessa resistência para fazer um ensino, né, de qualidade. Então, para que tenha programas, pesquisa, extensão
é preciso um olhar cuidadoso, né? É preciso de verba, de financiamento para os institutos, as instituições públicas, tanto escolas da escola básica quanto da universidade, né? Para que a gente possa fazer um investimento na pesquisa, na extensão, né? Na formação inicial e na formação continuada, no desenvolvimento profissional dos professores que atuam na educação, né? E a gente está vendo aí o tanto de evasão que tem ocorrido no Profimate, e o próprio professor Idemar, ele fala de que muitos professores, eles não têm a formação, né, a formação em licenciatura, e vão atuar no Profimate. Então, nós não estamos contra a matemática pura, né? Deixar bem claro que a gente não é contra os conhecimentos puros, o aprofundamento, mas que se o curso é de licenciatura, os conteúdos têm que ser voltados, têm que estar voltados para a escola básica, porque senão o professor vai ficar estudando, no caso da matemática, a matemática pura, e não vai saber como lidar com aqueles conteúdos, né, como fazer a aplicação, a transposição didática para a escola e as classes do ensino fundamental e médio. Tá? Muito obrigada, parabéns a todas as pessoas que apresentaram trabalhos aqui e que nos inquietam, né? Mexem com a nossa reflexão. Muito obrigada. Obrigado, Marinalva. Mais alguém? Alguma questão específica? Bom, gente, eu preciso mais uma vez agradecer as aprendizagens, porque eu entendo que cada um trouxe um trabalho diferente, mas não desigual, porque cada um tem um foco, tem um olhar, tem uma perspectiva, portanto, tem a sua singularidade, mas que eles estão no escopo, ou no quadro, ou na amplitude, na área de abrangência da formação docente, e que, mais uma vez, eu preciso registrar da necessidade do estabelecimento de políticas públicas efetivas por parte do Estado brasileiro, para que tenhamos e que olhemos de forma mais específica para a formação de professores, por um aspecto também que eu acabei de não mencionar na fala inicial, que nós incorremos no risco de ter um blackout, falta de professores em determinadas áreas em tempos breves, sobretudo por falta de uma política da carreira docente, uma política adequada e que valorize este profissional responsável pela formação das pessoas. E, mais uma vez, nós estamos vivendo um processo do homeschool, escolas militares, se apropriando ou se arvorando no direito de fazer educação, que de educação, até então, pouco temos visto em instituições ou instâncias cujo valor principal reside no capital, seja ele financeiro, industrial, comercial, bancário, de poder. Instâncias, instituições ou segmentos esses que até então não demonstraram interesse e muito menos a valorização da vida e do planeta. Portanto, nós vivemos momentos tristes, mas felizes porque estamos resistindo. E este momento, eu entendo que foi também um momento de resistência. Resistimos a um governo, resistimos ao sucateamento da educação, resistimos à pandemia e continuaremos a resistir
a tudo e a enfrentar a todos em prol de políticas educacionais voltadas aos interesses dos menos favorecidos e daqueles que prezam pelas diferentes formas de vida. Com isso, eu agradeço e desejo saúde a todos. E, para além disso, que o próximo governo não seja sequer similar a este que nós temos hoje. Portanto, encerro dizendo fora Bozo. Boa sorte, gente. E obrigado. Boa sorte. Obrigadão. Obrigada, professor Idemar. Tudo de bom para o senhor, viu? Igualmente a vocês. Gratidão. Prazer ter ficado com vocês esse tempinho aqui. Sucesso para o senhor. Boa sorte. Obrigada. Enéia, você pode cessar a gravação, por favor. Obrigado, sim? Ok, professor.